Olá pessoal, saudações a todos. Aqui é o Rodrigo Guerra da Radiologia Ortopédica e agora eu tô mostrando o comecinho de uma aula do curso do tornozelo aqui que eu tô preparando e é uma aula sobre a avaliação radiográfica da sindesmose tibiofibular. O curso é de ressonância magnética, mas por exemplo, na sindesmose tibiofibular a gente precisa fazer uma introdução com a radiologia geral para a gente conseguir falar mais e pegar realmente tudo que o método pode oferecer à ressonância magnética e para a gente fazer as correlações também. E outra coisa que eu quero que vocês saiam sabendo, né? Eu não estou aqui para cumprir tabela, eu não estou aqui para praticar um box, eu estou aqui para que vocês saiam sabendo do que se trata e vocês ficarem feras no que vocês estão assistindo. Então vamos lá. Falar um pouquinho da sindesmose tibiofibular, avaliação radiográfica, é só um pouquinho, quero falar só sobre uma medida aqui, e aí eu já deixo vocês em paz. Então, falando aí do raio-x, né, o raio-x é muito importante, né, para a sindesmose tibiofibular distal, é importante para avaliar a fratura, porque uma boa parte das lesões com sindesmose da tibiofibular distal tem fratura associada. 10 a 15% das lesões de sindesmose tem uma avulsão óssea na tíbia associada, tá? Essa avulsão pode ser anterior, mas geralmente até ela é mais posterior ali, pegando o maléolo posterior, onde se insere a parte profunda do ligamento tibiofibular posterior. Na aula de anatomia, eu destrincho bem isso aí para vocês entenderem essa anatomia. A anatomia anterior é mais fácil, a anatomia posterior é um pouquinho mais chatinha, né? E também o raio-x é muito importante para avaliação das lesões francas, né? Então o raio-x ele já faz um screening, ele já faz uma avaliação inicial ali muito importante, né? E também nas lesões crônicas, eu até peguei um caso ontem de uma lesão crônica que já tinha calcificação no raio-x de uma lesão de tibiofibular que já tinha mais ou menos uns 2 meses e estava começando a fazer sinostose ali na região, tá bom? Então o raio-x ele é importante, tem vários casos que não vai ver nada por conta disso aqui, ó. O grande problema do raio-x ele está na instabilidade latente, né? Porque a articulação tibiofibular proximal, pode acontecer a instabilidade dela, mas ela tende a ficar reduzida. E só vai mostrar que está instável quando o tornozelo é submetido a estresse, principalmente com rotação externa. Beleza? Então o raio-x ele vai pegar muito das lesões, digamos assim, com fraturas associadas, as lesões avulsivas nem tanto, mas as fraturas de fíbula, ele vai pegar bastante, ele vai pegar as luxações francas, mas o problema é na instabilidade latente e é aí que é a nossa batalha, né? É aí que o radiologista, a gente tem que cavar para conseguir ver se tem alguma coisa ou não e usar os diversos métodos de imagem aí para ajudar o ortopedista. Então, essas são as 3 sequências principais, né, que a gente tem para avaliar o tornozelo, as 3 aí, digamos assim, a sequência trauma, o AP, o Mortise, né, que é um AP com uns 20 graus mais ou menos de rotação interna para pegar bem, para avaliar bem esse Mortise aqui, avaliar bem essa articulação aqui da tibiofibular com o talos, tá? E o perfil, essas são as 3 incidências e nós temos algumas medidas que a gente consegue ver, que a gente vai ver, principalmente nas 2 incidências aqui no AP e no Mortise, que elas são medidas clássicas que a gente usa para avaliar a articulação tibiofibular distal, a sindesmose, para ver se tem luxação, para ver se tem instabilidade ou não. Beleza? Então agora nesse vídeo eu vou falar sobre uma dessas medidas, né, que eu já vou mostrar para vocês, mas então nós temos 3 medidas, uma delas é o tibiofibular clear space, né? Então o espaço ali entre a tíbia e a fíbula ali junto da sindesmose. Essa é a primeira medida que eu vou falar para vocês mais sobre ela daqui a pouco. A segunda medida é a tibiofibular overlap, né? Ou a sobreposição entre a tíbia e a fíbula, tá? E a terceira medida é o medial clear space, né? Que é um espaço ali entre o maléolo medial e a coluna medial do talos ali, para ver se tem uma luxação, se o talos está lateralizado ou não, e esse espaço medial está aumentado ou não. Beleza? Eu vou falar aqui agora para vocês só sobre o tibiofibular clear space agora. E então vamos lá. Antes de fazer isso, a gente tem que ver isso aqui, ó. Aonde a gente vai fazer as medidas? Aonde vocês vão ver para fazer a medida do tibiofibular clear space, da sobreposição da tibiofibular. Essa medida, pessoal, ela é feita 1 centímetro acima do platô tibial,
tá? É aqui nessa linha aqui, é nessa região que vocês vão traçar todas as medidas que eu vou conversar com vocês aí durante o curso, né? Quando não for isso, eu vou identificar, vou falar que não é, mas a grande maioria delas é nesse 1 centímetro proximal. E a outra pergunta que fica também é medir em qual incidência, né? Tem medidas que elas têm o mesmo número, tanto no AP quanto no Mortise, né? Como, por exemplo, o Tibiofibular Clear Space, e tem outras que não, e eu vou falar, vou falar sobre isso aí também mais para frente. Então vamos falar sobre o Tibiofibular Clear Space agora. Então, esse espaço livre, né, da tibiofibular, em primeiro lugar, esse aqui foi o artigo, né, que descreveu isso aqui, é um artigo de 1989, e aí antes tinham outras medidas, e aí eles avaliaram 12 cadáveres, se eu não me engano. Então essa é até uma primeira crítica desse artigo, né, eles avaliaram cadáveres, não foi em pessoas, pacientes ou assintomáticos. Daqui a pouco eu vou mostrar um artigo para vocês de assintomáticos, que tem uma diferençazinha, mas esse aqui é o artigo da onde vem, digamos assim, todas essas medidas mais novas relacionadas ao raio-x, né? Então, essa aqui é a medida do espaço livre da tibiofibular, né? O Tibiofibular Clear Space. É a medida, então, entre a porção mais medial da fíbula e a porção mais lateral aqui, que a gente consegue ver, essa porção aqui livre do talos. Os artigos, eles falam que essa porção aqui que a gente vê do talos, não, da tíbia, isso daqui é a margem posterior da tíbia, tá? Eu tenho as minhas desconfianças disso aí, eu não consegui achar nenhum artigo de tomografia e raio-x correlacionando para ver, botando marcador para ver se é isso mesmo. Eu vou até fazer mais um último, vou dar mais uma checada na literatura, porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tem impressão que não é, tem impressão que isso aqui é a área mais profunda da incisura fibular da tíbia, tá bom? Mas enfim, esse aqui é o espaço livre ou Tibiofibular Clear Space, beleza? Essa medida tem que ser até 6 milímetros, mais que 6 milímetros. Isso é um sinal que pode ter, então, uma luxação, uma instabilidade da articulação tibiofibular distal. E essa medida, os 6 milímetros, isso funciona tanto para o AP quanto para o Mortise. Então, o normal desse espaço é ter até 6 milímetros. Se tiver mais que 6 milímetros, em qualquer uma dessas duas incidências, isso aí é um espaço aumentado e isso aí pode ser patológico, beleza? Então agora eu quero falar para vocês desse artigo aqui, ó, que é um artigo de 2012, que eles fizeram a avaliação radiográfica na população, tá? E esse artigo mostrou, por exemplo, que esse Tibiofibular Clear Space, ele é maior que 6 milímetros em cerca de 7,1% da população, tá? Podendo chegar até a 8 milímetros e ainda ser normal. Então, eu sempre coloco, em inglês, né, a grain of salt. Eu sempre coloco eu falo do normal, eu falo do básico, do que a gente conhece, mas eu também coloco algumas coisas, algumas considerações que a gente tem que avaliar as coisas realmente de uma forma mais global e não pegar um artigo só e encarar aquilo como verdade absoluta, beleza? Então, aqui mostrando, né, a medida do espaço livre tibiofibular aqui do Clear Space, até 6 milímetros no AP, e no Mortise aqui também mostrando essa medida aqui, né, tem que ser até 6 milímetros. Repare que nesse caso aqui, essa medida no AP foi um pouquinho até maior que o Mortise, mas tá tudo bem. O que não pode menor, né? O que não pode é ser maior, né? E repare que aqui, ó, isso aqui, ó, é o que eu tô falando para vocês, que eu acho que isso aqui pode ser a incisura fibular, né? Repare que essa aqui é a margem anterior da tíbia, esse aqui é o tubérculo anterior da tíbia. Aqui atrás a gente tem o tubérculo posterior da tíbia, tá? E isso daqui, para mim, ó, isso daqui é a incisura fibular, tá? Mas eles falam que isso aqui é o tubérculo posterior da fíbula. Mas é só para... Aí a gente já tá entrando naquela parte que quem já me conhece, eu gosto de questionar as coisas e não deixar as coisas na verdade absoluta, porque é assim que a gente faz ciência e é assim que a gente para pensar e se diverte com isso. Beleza? Pessoal, então... eu não vou falar das outras medidas, mas era sobre isso aqui. Eu queria só dar uma palhinha aqui dessa aula de raio-x que vai estar bem legal e para mostrar para vocês, para clarear um pouco as ideias sobre a medida desse espaço aí tibiofibular do Clear Space, né, do Tibiofibular Clear Space, como é que a gente faz, ok? Então é isso desse vídeo, um grande abraço para vocês e
Estamos para começar o curso de tornozelo. Final, 28 de fevereiro a gente começa e vamos começar com a corda toda. Então, um grande abraço e aguardo vocês no curso de tornozelo.